Assistiu Mãe e não entendeu nada desse filme, ficou se perguntando o que é aquela sequência final, ou então o que é aquele coração pulsando dentro da casa, então esse vídeo foi feito para você. Antes de mais nada, esse vídeo tem spoilers do filme como um todo. Se você ainda não viu, não estrague sua experiência. Pausa aqui, clica no cardzinho, vê a crítica sem spoiler e depois você retorna para ver o vídeo com spoilers, que é minha interpretação do filme. Não há certo ou errado. Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários, beleza? Na minha interpretação, o personagem do Javier Bardem, que no filme é chamado de ele ou him, e um detalhe curioso é que nos créditos ele é o único personagem que aparece com letra maiúscula. Para mim, ele é a representação de Deus, é a personificação de Deus dentro do filme. Ao passo que a personagem da Jennifer Lawrence, que é chamada de mãe, assume várias personas da palavra mãe mesmo, mas acima de todas está a mãe natureza. E a casa que eles moram, que eles vivem, é justamente o planeta Terra. E ao longo do filme a gente vai acompanhando a evolução da humanidade através de um viés bíblico e pelos olhos da mãe natureza. O princípio de tudo é justamente quando Deus dá vida ao planeta Terra, quando Javier Bardem pega o cristal, bota no pedestal e a casa ganha vida novamente. E quem surge com a casa? Justamente a mãe natureza que cuida da casa. E posteriormente aparece o primeiro homem dentro do filme, que se chama apenas Homem, e é o personagem do Ed Harris, que é como se fosse a representação de Adão dentro do filme. E tanto que tem uma cena específica que mostra ele passando mal dentro do banheiro, vomitando, que você consegue ver uma ferida na altura das costelas dele. E quem surgiu a partir da costela de Adão? Eva, que é a personagem da Michelle Pfeiffer, que surge pouco tempo depois e dentro do filme é apenas chamada de mulher. É o primeiro homem e a primeira mulher. E os dois, eles se dizem fãs do trabalho de Deus, do personagem do Javier Bardem. E a todo momento eles tentam entrar dentro daquela sala, daquele escritório onde o Javier Bardem trabalha. E a mãe, a Jennifer Lawrence, está constantemente falando que é proibido eles entrarem ali sem a presença do Javier Bardem, porque ele não gosta. Isso é uma alusão ao paraíso. E tem toda uma cena legal, que é justamente o Javier Bardem, Deus, falando sobre o cristal e tal. E toda vez que o Ed Harris tenta pegar, o Deus não deixa, ele bota de volta e fala isso aqui é meu, que não sei o que. E depois, mais pra frente no filme, quando os dois entram sem o consentimento de Deus ou da mãe natureza, eles quebram o cristal. Ou seja, eles provam da fruta proibida e acabam sendo expulsos por Deus do paraíso. E logo depois dessa cena, a gente vê Deus tipo lacrando o escritório para que nenhuma outra pessoa pudesse entrar. E pouco tempo depois, surgem os filhos de Adão e Eva, do homem e da mulher, do Ed Harris e da Michelle Pfeiffer, que é justamente Caim e Abel, que dentro do filme são chamados de irmão mais velho e irmão mais novo, e são interpretados por irmãos, que é o Donald e o Brian Gleeson. E durante toda uma confusão que acontece, o irmão mais velho, Caim, acaba matando o irmão mais novo, Abel. E aí na cena do velório a gente tem cada vez mais pessoas entrando dentro da casa e começam a ser desrespeitosas com a casa, com a mãe natureza no caso, indo para cômodos que eles querem sem serem convidados, ficam mexendo nas coisas, ficam subindo naquela bancada daquela pia lá que não tá chumbada e ficam tipo desafiando a mãe natureza a todo momento. E o que isso resulta? A quebrar a pia, ela ficar brava com todo mundo, expulsar todo mundo da casa enquanto tá tipo saindo água pela casa toda, e do lado de fora da casa também está chovendo, como se fosse uma clara alusão ao dilúvio, porque depois dessa cena que toda a humanidade é expulsa de dentro da casa, a gente não vê mais nenhuma pessoa por um bom tempo, a não ser a figura de Deus e a figura da mãe natureza. Quando os dois, um volta-se para o outro, Deus engravida a mãe natureza e ele passa a se focar em seu trabalho enquanto ela está cuidando da casa e gestando a criança dentro de si. E aí a gente chega no terceiro ato do filme, que é uma confusão inacreditável, que é como se fosse um grande período da história da humanidade condensada num espaço muito pequeno de tempo. E aí já começa com o fato de quando Deus consegue escrever a sua nova obra. A sua obra antiga, que tinha feito sucesso, que tinha seus fãs,
pode ser vista como o Antigo Testamento. E essa nova que ele termina de escrever é justamente o Novo Testamento. É como se fosse a Bíblia surgindo e cada vez mais surgem fiéis dentro da casa, barra planeta Terra, que adoram a obra dele. E logo no começo é legal ressaltar a parte que, tipo, as pessoas estão do lado de fora da casa, ele vai conversar com elas, ele volta pra mãe e fala, eles entenderam a minha obra, mas cada um tem uma interpretação diferente. Qual obra literária que existe no mundo que é justamente isso, que é tão aberta a interpretações diferentes e cada uma tem a sua própria versão dessa obra? E cada vez mais pessoas entram dentro da casa, gerando conflitos, gerando guerras, e a mãe se vê perdida no meio desse conflito todo, que seria justamente a evolução da humanidade e os conflitos que foram gerados a partir da palavra dele e por causa da imagem dele, que seria justamente Deus no caso. Até o momento em que Deus ressurge, pega a mãe e leva ela de volta para o paraíso. Ele abre as portas do paraíso para ela poder dar a luz ao filho deles, que é justamente a representação de Jesus Cristo, quando Deus pega o filho da mãe e leva para os seus fiéis, leva para o povo, leva para a humanidade conhecer o seu filho. Só que no processo, o que acontece? Eles matam a criança, matam Jesus e alimentam-se de sua carne, como se fosse uma alusão a Osha no caso. E ao longo do filme também, a gente vê constantemente a mãe meio que tipo sentindo o coração da casa quando ela bota as mãos, fecha os olhos e a gente vê um coração pulsando, que é justamente o coração do planeta Terra barra o coração da mãe, que conforme a humanidade vai evoluindo, esse coração vai cada vez mais apodrecendo até chegar ao ponto que de fato o coração morre, quando a humanidade começa a industrializar toda a casa, pega pra si o que ela quer, mata o filho e por fim agride a mãe natureza. A Jennifer Lawrence, a mãe natureza, cansada de tudo que a humanidade fez com ela e ter perdido tudo, seja o marido, seja o filho, seja a própria casa, ela decide pôr fim a tudo, causando aquela explosão que seria a alusão ao apocalipse, quando toda a humanidade é extinta do planeta Terra, junto com o próprio planeta no final das contas. Porém é nesse momento que o filme te entrega aquele elemento que faltava para você conseguir compreender a situação toda, quando o personagem do Javier Bardem continua de pé como se nada tivesse acontecido com ele. E é justamente aí que mostra que tipo, é uma situação toda cíclica, que o fim é o começo e o começo é o fim de tudo, quando Deus pega a mãe nos colos, pega a mãe natureza e vai conversando com ela. E nessa sequência tem um diálogo bem forte e bem bom sobre a relação dos dois, que ela fala, que a Jennifer Lawrence fala que esperava que o amor dela fosse o bastante para ele. Só que ele fala que se fosse o bastante, ele não precisaria criar mais nada. E é justamente aí que mostra que tipo, o coração na verdade era dela, é a personificação do amor que ela sente pela figura de Deus, e ele pega esse coração e objetifica naquele cristal, que é justamente o cristal do começo do filme, que serve para rebutar todo o sistema, quando ele bota de volta no pedestal e cria-se uma nova casa, um novo planeta e uma nova reencarnação da mãe natureza. Só que aí fica aquela questão, aquilo que a gente viu anteriormente é a nossa sociedade, é a nossa história nesse momento, ou a nossa história que vai começar depois, ou a nossa história já foi a que aconteceu, ou é tudo cíclico e é sempre a mesma coisa, e Deus, egocêntrico do jeito que ele é dentro do filme, ele tá fazendo isso apenas para cada vez conseguir o amor da humanidade. Essa é a minha interpretação do filme. Talvez possa ser isso, talvez não, mas tem muitas coisas dentro do filme que eu não consegui encontrar uma resposta, como aquela sala escondida no subsolo lá da casa, como o fato do chão ficar sangrando, ou até mesmo aquele líquido que a mãe toma toda vez que ela tá com uma dor de cabeça, não dá pra entender o que é aquilo. O que você acha? Você conseguiu encontrar algum elemento, alguma outra interpretação pro filme? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal clicando na bolinha que vai aparecer aqui do lado para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixe um legalzinho aqui embaixo porque isso ajuda o canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e me sigam aqui nas redes sociais que eu converso mais de pertinho e eu sempre aviso lá quando os próximos vídeos estão saindo, porque nem sempre o YouTube faz isso. Beleza, gente? Valeu, falou e até logo menos. Tchau!